Fala meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Lobo Cripto aqui na área mais uma vez, né? Dei uma descansadinha, né? Tive que dar uma pausa, gente, porque senão eu não iria aguentar o batidão, né? Muitos vídeos eu tô gravando um em cima do outro, dando aquelas estudadas para estar trazendo o melhor conteúdo para vocês, como vocês sempre ficam sabendo, beleza? Então, tô mais descansado, graças a Deus, né? E eu acho que também é benéfico, né? Porque as moedas eu acredito que já estão tomando uma retornada de alta, então eu acho que todo mundo já está começando a se animar. Mas é o que eu falo, a melhor hora sempre para comprar é quando ainda não estão falando em alta, é quando está em baixa, porque você compra no valor mais barato. Coisa que eu sempre venho falando aqui para vocês, beleza? Quem ainda não está participando, né, para estar ganhando suas moedas BNB, TRX, entre outros, só tá aí se cadastrando pelo link que está na descrição. Você não vai precisar gastar nenhum centavo para você estar ganhando essas BNB, beleza? Galera, eu passei na realidade, né, acho que 2 semanas trabalhando e tudo mais para tentar trazer aí, né, a área de membros para vocês, e até que enfim eu trouxe a área de membros. Então eu venho falar para vocês, né, que já está disponível, né? Serão 2 grupos, um chamado de Lobinho e o outro chamado de Lobão, como vocês podem estar vendo aí na tela. Cada um tem seus benefícios, né? E eu acho que realmente quem está interessado em evoluir, né? Como eu falei, eu iria cobrar taxa simbólica, né? No grupo menorzinho ao qual dá, que é o Lobinho, para exatamente muita gente, qualquer pessoa poder estar entrando. Mas o que acontece? Eu acredito que se eu fizesse algo grátis, como eu já vinha falando para vocês, iria entrar gente lá para dar baderna e tudo mais. Então que eu acho que se a gente quer ganhar dinheiro, se a gente quer saber por onde a gente precisa ter um grupo sólido, né? Além de um grupo sólido realmente daqueles interessados. Então por isso é o grupo Lobinho, né? Pelo valor simbólico que eu prometi para vocês. E o grupo Lobão, que é o grupo mais evoluído e tudo mais, que eu não tenho como, por exemplo, fazer com todo mundo, né? Então o que acontece? Como você pode ver, você vai ter o bate-papo ali comigo e tudo. Claro que isso vai ser tudo organizado e tudo mais. Além do mais, vou gravar também para depois, para todos aqueles, como serão 30 pessoas no máximo para esse grupo, né? Eu vou conseguir estar colocando, né? E após gravado e tudo, vou estar jogando lá no grupo para todos as pessoas do grupo, ou seja, todos aqueles 30 também acompanharem cada um. Então que os 30 vão ver exatamente o bate-papo de porque às vezes a conversa que tá em um bate-papo, às vezes pode ser a dúvida do outro, entendeu? E aí o outro, às vezes, pode ter perguntas mais desenvolvidas e aí ele evita de fazer isso aí. Devido ao curto de ser tempo, o tempo ser curto, porque eu não consigo, gente, atender todo mundo, né? É o que eu falo, se desse eu fazia 100 pessoas, 200 pessoas, mas não adianta eu fazer muitas pessoas que então vai ficar desordenado, entendeu? Então eu vou fazer com 30 pessoas, vou testar, né? Vou ver se conseguir com mais, conforme for o andamento eu tento, beleza? Então já tá liberado, né? As pessoas que querem ser membros, só tá fazendo aí pelo YouTube. E em seguida a gente já vai estar colocando já no Telegram aqueles que aderiram, beleza? Vamos lá, que hoje eu venho com uma oportunidade, eu acho que vai ser uma oportunidade magnífica, que todo mundo vai gostar, na realidade, né? Por quê? Primeiramente, esse token ainda não está listado na CoinMarketCap, e como vocês sabem, a CoinMarketCap, quando lista lá, é que o volume aumenta muito mais, não é isso? Como vocês já sabem, a gente vem trabalhando isso aqui várias vezes. Então, eu procurei estudar, dar uma analisada e tudo, em um token, porque tem muitos tokens, gente, que criam os tokens só para exatamente arrecadar dinheiro e, digamos, ser igual o tapete, como a gente costuma falar, entendeu? Então o que acontece? Eu fui, dei uma estudada e tudo mais, e eu procurei esse token, né? Ainda não está listado na CoinMarketCap, mas quando for listado, se você comprar, né? Ou seja, se você comprar, você vai estar numa região melhor, você vai estar na melhor região para compra. Então eu vim trazer para vocês, vamos fazer a nossa análise, né? Você vai tirar tuas conclusões e tudo mais. Mas é o que eu falo,
Se eu venho, né, se eu faço uma análise precisa e tudo mais, vocês sabem que eu não faço qualquer análise, qualquer porcariada, né, só para jogar aqui para vocês. Eu faço análise detalhada e mostro realmente o porquê daquilo, se realmente vale ou não vale. E hoje, mais uma coisa que eu vou provar para vocês, que realmente, por mais que não esteja lançado na CoinMarketCap, é um token que vale a pena, beleza? Então vamos começar nossas análises para você depois tirar a tua conclusão. Galera, bora lá. A gente vai colocar aqui chamado de Lunar Highway, beleza? A gente vai entrar aqui dentro, né, ou seja, da Lunar Highway, e a gente já vai procurar algumas informações. Então a gente já vê que é um token DeFi, né, ou seja, voltado para a comunidade, lançado de forma trazendo você para a lua, né? Muita gente me pergunta o que é DeFi. Gente, DeFi quando a gente fala em algo DeFi, né, a gente fala em algo, né, que busca a descentralização, né, ou seja, não está tendo controle ali, sem controle, né, de ninguém, ou seja, que vá trabalhar sozinho, sem depender de terceiros ou algo do tipo, entendeu? Então, hoje em dia, tudo está se tornando DeFi, né, por ser, como eu já venho falando, além da facilidade, né, a gente tem a facilidade, a velocidade, né, das transações, ou seja, você não vai depender de nada. Além disso, a ampla variedade e o amplo, como é que eu posso dizer? O amplo alvo, né, pode atingir muito mais alvos, né, não é só em um curto espaço, né, e sim é o mundo todo ao redor e tudo mais. E você pode ver que é em questão de segundos, seja uma transação ou não. Ou seja, não vamos depender de banco nem nada, beleza? Então vamos lá, mais ou menos isso que eu vim falar para vocês da DeFi, né? E a gente vai começar a ver o que realmente é o projeto. Como vocês podem ver, tem o Telegram, tem o contrato aqui para copiar, o chat e para comprar. Vamos lá. Vocês vão me falar o seguinte, a gente primeiro, eles têm uma mentalidade de crescimento, né? Transparência, eles têm transações seguras e orientação para a comunidade, quem quiser, beleza? Então vamos lá, quando a gente fala, né, no token, a gente está falando em 900, mil, milhões, bilhões, trilhões. Opa, nós temos 900 trilhões de tokens. Vocês lembram que a maioria dos tokens que a gente fica vendo, SafeMoon e tudo mais, é tudo quadrilhão? Opa, a gente já tem um ponto positivo, entendeu? Ou seja, já liga aí o sinal verdinho, beleza? Outra coisa, eles separam, né, digamos assim, 70 mil, milhões, bilhões, trilhões, ou seja, eles separam 70 trilhões, né? Opa, deixa eu fazer uma outra cor aqui. Eles separam 70 trilhões, né, do total, que o total eu vou falar já já. E também tem uma parte que também é envolvida dentro de loteria, né? Ou seja, para apostas, essas coisas assim que vai também favorecer. Mas é o que eu falo, sempre quando falo em loteria é aquilo, quem vai ganhar sempre vai procurar ganhar mais o site do que você, né? Eu já venho explicando isso aqui várias vezes para vocês. Então vamos lá, a gente tem 30 mil, 30 milhões, 30 bilhões, 30 quadrilhões, não é isso? 30 mil, milhões, bilhões, trilhões, desculpa, nós temos 30 trilhões para a loteria. Então a gente vai totalizar um total de basicamente, né? Vamos ver aqui. Aqui ele fala o total. O total é exatamente 1 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão. O que acontece? Ele é menos, como eu falei, menos do que os outros, né? Os outros tokens. Mas você pode ver que a quantidade de tokens está ramificado. Beleza? O que se torna isso positivo em relação a um token que tinha 1 quadrilhão e tudo mais? Só no token, né? Só de tokens para tal mercado. O que acontece? A gente tem 900 trilhões. Esses 900 trilhões é o que só está para o mercado. Então o que? A gente tem para o mercado, né? Ou seja, a gente tem para o mercado, ou seja, para compra e venda ali, só 900 trilhões. E não um quadrilhão, entendeu? Aí o que acontece?
por esses outros tokens. Está dentro de fundos, ou seja, que é separado e tudo mais, e por estar dentro de loteria, o que acontece? A gente tira a quantidade de tokens, né? Querendo ou não, a gente tira a quantidade de tokens do mercado, ou seja, vamos ter 900 trilhões de mercado, e qual que é a vantagem disso? Se a gente tem menos token, logo o preço se torna mais caro cada vez mais. Fora que aqui provavelmente vai ter as queima e tudo mais, ao qual a gente não falou. Então o que acontece? A gente está vendo uma quantidade alta, digamos, 1 quadrilhão, né? Praticamente o que vem nas outras, mas você está vendo que os tokens estão separados, né? Os tokens estão separados por vias. Se a gente só tem 900 trilhões de tokens, a gente tem menos token, né? A gente tem menos token para estar dentro do mercado. Logo, a valorização acaba sendo muito maior. Fora as queimas que a gente vai falar. Então, a gente já tem pontos positivos em relação a isso. Porque é igualzinho, como se fosse a liquidez. A gente tirasse isso aqui da liquidez, né? Então, o quê? Para vocês entenderem que a gente já começa com um ganho positivo, entendeu? Por mais que o abastecimento total seja 1 quadrilhão, mas a gente só tem 930 para o mercado. Então o que? A pessoa só pode comprar, né? Ou seja, só pode comprar ou vender estourando os 900 trilhões. Ou seja, no total, né, ali dentro do mercado só vai ter disponível isso. Mais do que isso não vai ter. Então se torna mais fácil de se tornar escassa a quantidade de moedas. Logo a valorização bem mais. Beleza? Acabei repetindo isso aqui 2 vezes, mas é para eu tentar entender a analogia. Então, a gente vem aqui e aqui ele já começa a falar outra coisa. Olha o que ele já começa a falar, que é exatamente o que eu falei. Ou seja, eu não falei ainda de queima e a gente já tem ponto positivo. Ou seja, já estamos na vantagem, digamos assim. Então, vamos lá. Ó. A economia da Highway, que ela é chamada de rodovia lunar. A Lunar Highway funciona cobrando uma taxa de 10% em cada transação. Opa! 10% em cada transação. Então, a gente tem a nossa Lunar Highway, né? Na verdade é HW, vocês entenderam, Lunar Highway. E a gente tem nossos compradores, né? Ou seja, nossos compradores e dentro as moedas. O que acontece? Quando você fizer uma compra, ou seja, quando você fizer uma compra, é cobrado uma taxa de 5%. E o que acontece com esses 5%? Primeiramente, que no caso é metade, né? Então acontece, 5% é distribuído para cada carteira que possui Lunar Highway, ou seja, quem comprou, aí a gente faz aqui, ó, verde. Então, quem comprou, ó, se você comprou isso aqui, beleza? Quem comprou a Lunar Highway, desses 50% vai vir mais moedinhas, e dividido entre todos os detentores, ou seja, aqueles que estão com a Lunar Highway dentro da carteira, seja MetaMask, Trust Wallet, entre outras, beleza? E agora a outra via, que é o que é a outra via. Quando a gente vem a outra via, eu vou fazer de outra cor para vocês entenderem. A nossa outra via é o que? Ele fala bem aqui, ó. Quanto mais Lunar Highway você tiver, mais você receberá. Claro, que é devido à proporção. Aí ele fala aqui, geração de LP 25 da taxa, 2,5% cobrado na Lunar Highway, é vendida ao BNB. Opa! A gente já vem um negócio aqui e a gente já faz um negócio aqui. Olha, quando você faz uma venda, ou seja, quando você faz a venda para você arrecadar os seus BNBs de volta, se é isso, você vai pagar 25%, que é exatamente 2,5%, porque é 50 aqui e 2,5 aqui. Então, 2,5 aqui, né, vai ser cobrado, né, de taxa da venda. E o que vai acontecer? Ou seja, a gente já tem uma taxa, já temos outra vantagem aí. Que o que é outra vantagem? Olha aqui, você vai ganhar, né? Você vai ganhar 50%, claro que isso aqui é dividido entre os detentores, e você vai, a sua venda vai ser apenas 2,5%. Opa, você vai ganhar mais do que você vai perder, por mais que você venda, entendeu? Então, mais um ponto positivo ao qual a gente tem aí. E outra coisa,
Quando ele fala bem aqui, ó, que é cobrado 2,5% na venda. Beleza, foi cobrado. E ele fala, esses BNB está casado com 25% dos restantes, que é os 2,5% da Lunar Highway, depositado de volta a pool de liquidez da Pancake. Opa! E mais 2,5%, né? Ou seja, é cobrado, né? Que aqui no total é 50%, 50%, certo? Então o que? Vai ser 2,5%, 2,5%. O que vai acontecer esse 2,5%? A gente vai mandar de volta para a liquidez. Por que essa liquidez? Coisa que eu já expliquei para vocês. Se aqui a gente tem o mercado, nesse quadrado aqui, um total de 900 trilhões, que é o que a gente tem, se a gente retira uma taxa, uma porcentagem, o que acontece? A gente diminui, né? Deixa eu fazer aqui. A gente diminui a quantidade de moedas, né? Ou seja, a gente diminui a quantidade de moedas, se tornando escasso. O que acontece? A gente tem a elevação do preço mais fácil. Então, gente, olha as vantagens que a gente tem aqui. Vocês podem ver, eu fiz mais ou menos uma analogia aí para vocês entenderem e facilitar. Opa, a gente tinha 900 trilhões, já é menos do que SafeMoon, já é menos que não sei o que. Ainda tem essa liquidez e ainda tem as taxas de transações. Então o que acontece? São vários pontos, né? No normal que a gente fica vendo são 2, né? Que é compra e venda. Aqui a gente já viu 1, 2, 3, a gente já viu 4 pontos de venda, 4 pontos aí de porcentagem, né? Ao qual retiram a quantidade de moedas para assim causar mais liquidez. Logo, mais liquidez, o que acontece? A gente acaba diminuindo a quantidade do mercado, porque é o que eu falo, se a gente joga ali na piscina, né, de liquidez, ela fica acumulando, mas ela está fora do mercado, que é o que está disponível para você comprar ou vender. Se tem menos, a gente tem a lei da oferta e da procura, lei da escassez. Logo, o preço se torna bem mais caro. Entendeu? Então, esse seria o projeto da Lunar Highway. Então, o que? A gente viu mais ou menos o que seria, a gente viu. Agora a gente vai ver mais uma coisa, que parece que ele fala aqui, ó. Fundos de marketing para a comunidade, 10% do estoque, ou seja, 3 carteiras, ele fala um negócio aqui, ó. 10% do estoque, né? 3 carteiras que serão adquiridas semanalmente, com 1% serão desbloqueadas todas as semanas. Aí ele fala um negócio aqui, né? Para caso o pessoal fala, não sei o que, a carteira está desbloqueada e tudo mais. Mas ele fala, vai ter a carteira deles, né? Ou seja, a carteira deles, e eles falam e especificam bem aqui. Eles especificam que 10% do estoque dessa carteira, né, vai ser retirado, ó, vão ser separadas em 3 carteiras, né, semanalmente, né, onde 1%, ele fala bem aqui, serão desbloqueados todas as semanas. Então, se você olhar lá no BSC Scan e ver uma carteira ao qual está sendo desbloqueada, diminuindo a quantidade de moedas, o porquê está aqui a explicação. Então, o que? Ele deixou bem dito isso aqui, ele deixou bem dito isso aqui, para exatamente ninguém pensar que tá exatamente roubando ou algo do tipo. Então, ele explicou isso aqui para você entender e deixou isso aqui bem claro, beleza? Porque tem muita gente, porque eu acho que quando uma pessoa não entra dentro quando uma pessoa não entra, né, por exemplo, tem alguns indivíduos que não entram dentro de uma compra de uma cripto e tudo mais. Aí o que acontece? Ela tá lá em todos os cantos, mas tá criticando, tá falando mal e não sabe nem o que tá falando. Então o que? E às vezes a onda, o pessoal leva isso por onda e tudo mais e aí vira anarquia. Então o que? Estão deixando isso bem claro nessa questão aqui do site, beleza? Então, a gente vê aqui o roteiro, eles têm um roteiro para abril e tudo mais, ó, lançamento bem sucedido, que foi o deles, lançamento do site, isso aqui é para abril, né? E sim, bem sucedido, então o quê? Foi lançamento bem sucedido, já lançou, já houve o lançamento do site e já está com presenças nas redes sociais. O que ainda não tá, que é o que eu estou adiantando para vocês pegarem o excelente lugar de compra, que é o que? Vai começar a campanha de marketing que ainda não começou, né? E se você ainda entra antes da campanha de marketing, o que acontece quando entra a campanha de marketing? Leva o preço lá para cima. E se você comprou antes, como vocês que me acompanham, quem comprou a SafeMoon, como vocês sabem, eu fui o primeiro a falar da SafeMoon aqui para vocês. Vocês compraram a SafeMoon praticamente 0,00000
30, 50, 0,0000060, por aí. Então o que? Essas oscilações vocês não estão preocupados porque estão morrendo de alegria porque estão no lucro, isso é sem dúvida, né? Fora as auditorias, né, de contato, pedido de portfólio, parcerias oficiais que eles ainda vão fazer e a listagem na CoinGecko, né? E aí no caso eles estão atualmente na Pancake, mas eles estão querendo já em breve já colocar em outras exchanges. Óbvio, isso é de todo mundo. Beleza? Então, como vocês sabem, eu sempre venho, né, fazer analogia. Então, a gente começa a ver aqui e mais ou menos. Eu dei uma procurada aqui e tudo mais no Twitter, mas eu acho que eu não achei aqui no Twitter. Aí, o que acontece? Eu falei, gente, se eu quero saber alguma coisa sobre a moeda e confirmar se realmente isso aqui não é uma coisa falsa nem nada, então eu vou buscar informações. Eu procurei aqui o papel branco, como vocês sabem, o white paper, né? Se você quiser ver aqui tudo mais, que é tudo sobre o projeto e tudo, ele vai falar, que é o que eu resumi basicamente aqui para vocês, vai falar e tudo mais da loteria, etc. E aí, no caso, eu fui atrás, claro que eu li isso aqui, né? Eu li, então é basicamente o que eu tô falando. Bem aqui ele fala, deixa eu ver onde é que tá. Aí ele fala dos projetos e tudo mais, ó. CoinMarketCap, ó, ainda não aconteceu, ó, que é o que eu tô frisando vocês e tudo, ó. Eles querem botar dia 2 de maio para CoinMarketCap, ó, 2 de maio. Hoje é exatamente menos de 2 de maio, então você vai entrar numa excelente região de compra. Eu quero te falar, quem te falou isso? Quem tá te dando essa oportunidade? É o que eu falo, eu não tô garantindo lucro para você, mas eu tô te dando a oportunidade que eu tô dentro, né? Isso aqui eu tô dentro, vou fazer novas compras, né? Porque eu comprei um pouquinho lá em cima. Então o que acontece? Tô te dando a oportunidade para você não perder. Claro que você vai analisar o projeto e tudo, ver com a tua transparência e assim você tomar uma decisão. Lembrando que eu não sou consultor financeiro, apenas ajudo as pessoas com as minhas opiniões e as minhas análises da forma mais verdadeira possível, beleza? Então, como vocês podem ver, ainda não foi listado na CoinMarketCap, logo estamos na vantagem, digamos assim, beleza? E aí eu continuando e tudo mais, lendo e tudo mais, e aí eu procurei uma aba chamada, cadê? Auditoria. Eu cliquei aqui e eu procurei algumas informações e tudo mais. E eu vi que também tinha aqui no site, auditoria. Então o que acontece? A Lunar Highway, ela já começou o procedimento, né? Ela já começou o procedimento de auditoria. E essa empresa aqui, deixa eu voltar aqui, ele fala bem aqui, essa empresa que é a Take Rate, foi a mesma empresa que foi a mesma empresa que auditou a SafeMon. Então, o que é que acontece? É a mesma empresa que auditou a SafeMon. E ela já passou por algumas auditorias. Claro que ainda está no início e tudo. Mas com ampliação de erro, mais não sei o que aqui, que eu não consegui, eu não traduzi nem nada. Então, que a gente consegue ver algumas coisas que já foi passado, ou seja, já foi passado e aprovado. Claro que ainda faltam muitas coisas, mas como o projeto ainda não está anunciado e tudo mais, e desassoradamente, ou seja, para todo mundo ainda, né, de forma espontânea, então o que acontece? E diz aí, está indo passo por passo, beleza? Que é o contrato e tudo mais. Então você vai analisar, você vai tirar a tua conclusão, né? E aí você vai ver se realmente vale a pena ou não. Eu só espero estar lhe ajudando da melhor forma possível e da forma mais honesta. Como vocês sabem, eu sempre trabalho com a forma verdadeira aqui, beleza? Vamos lá agora para o nosso gráfico, né? Que eu acho que todo mundo quer. Então a gente vem aqui no contrato, né? Aí como vocês podem ver, a gente vem aqui lá no Lunar Highway e a gente já tem um total de 3.359 holders. Opa! Não foi anunciado ainda na CoinMarketCap, já tem uma quantidade bastante já no caminho. Opa, isso é ponto positivo. Beleza? Então, a gente já começa a ter pontos positivos nessa questão, né? O que acontece? Então, ou você está vendo aqui tudo mais, claro que ainda não tem o valor de mercado, porque a quantidade ainda é pequena de pessoas, mas vocês podem ver que tem transação aqui, ó, isso aqui é de hoje e tudo mais, entendeu? Então,
Eu acredito que eu divulgando vai aumentar a visualização e tudo, mas se você já adquiriu antes, você está na melhor região. Beleza? Vamos lá para o nosso gráfico, que eu acho que é o que importa, né? Eu acho que todo mundo já está doido aí. Vamos lá, Dex Guru, como a gente sempre vai. E a gente vai copiar o contrato. E aí vocês vão falar, nossa, mas cara do céu, essa é a oportunidade de ouro. Vocês vão entender o porquê que essa é a oportunidade de ouro, beleza? Então vamos lá, que é o que eu falo. Eu sempre faço aqui a análise da forma mais verdadeira possível para você aprender, né? Além de você acompanhar e quem sabe entrar. Então galera, como vocês sabem, vocês podem ver aqui, a gente tinha uma tendência de alta, correto? Tendência de alta, né? Eu vou fazer isso aqui diferente porque acontece, eu vou traçar. Ó, a gente tem uma resistência aqui, temos uma resistência aqui, vocês estão vendo? Temos um suporte aqui, olha aqui, opa, rompeu. E o que que acontece? Eu não vou falar ainda. Mas o que que acontece? A gente tem, ó, a gente tinha uma LTA. O que que acontece com a LTA? A LTA é rompida, né? É rompida. A LTA, deixa eu fazer de forma diferente. A LTA é rompida aqui nessa região. Olha aqui a região dela sendo rompida. Olha aqui sendo rompida. Se foi rompido, o que que a gente tem uma formação? A gente tem uma formação de uma, como vocês sabem, a gente tem a formação de uma LTB. Opa! Temos uma formação de LTB. Beleza. Quando vocês sabem o que que acontece, quando tem uma subida, ele provavelmente vai vir 50% do canal, não seria? Então 50% do canal seria exatamente aqui, vocês concordam comigo? Então, basicamente nessa região, ou seja, que é exatamente esse suporte aqui, seria exatamente para ela bater, ou seja, vou fazer bem aqui, exatamente nesse ponto aqui, seria para exatamente ela bater e ela tornar a posição para cima para tentar romper essa resistência, quem sabe bater aqui de novo para tentar aqui e romper. Não seria isso que era para acontecer, mas não aconteceu. Então, beleza, a gente já tem uma reversão. Então a gente tem uma linha de tendência de baixa. E o que que acontece que eu sempre falo? Quando a gente rompe um suporte, ou seja, que era um suporte, vocês concordam comigo? O suporte é rompido. Então, quando ele era um suporte, ele vira uma resistência, ok? Ok. Se a gente tem uma resistência, a gente tem que procurar o quê? Um suporte. Opa, olha o suporte aqui. Encontramos o suporte. Mas olha o que a gente está vendo aqui. Olha o rompimento aqui do suporte. Mais uma vez, que é o que eu estava falando no início. Houve o rompimento do suporte, o que acontece? Isso aqui não é mais o suporte, na realidade vira uma resistência. E o que a gente tem que buscar? Um novo suporte. Então, cadê o suporte aqui? Olha o novo suporte, que é um suporte, claro, que já existe aqui e tudo mais há muito tempo. Mas olha o suporte aqui, exatamente nessa região. Opa! Então, a gente já sabe que o preço está indo nessa região aqui. E qual que é o valor dessa região? Provavelmente, como vocês podem ver aqui, é 0,00000. Provavelmente aqui é 0,001. Opa, 001. E aí vamos só analisar aqui, se ele já está aqui, hoje ele está em 0,04. Se você compra em 0,04, para você multiplicar por 10 vezes o seu capital, digamos que deveria estar 40, né? Ou seja, não seria mais do que isso aqui, concorda? A gente está vendo um rompimento desse suporte. Logo, se a gente tem um rompimento desse suporte, ele está indo, e virou uma resistência, ele está indo no outro suporte. Então a gente tem esse suporte que ele está indo. Ele não vai romper esse aqui suporte, porque não tem como, porque aqui já é negativo. Então o que a gente já analisa o que vai acontecer, que ele provavelmente vai ficar aqui. E como vocês sabem, depois de uma que é o que eu falo, liquidação, lembra que eu sempre falo para vocês, ó, lançamento, após o lançamento, o que a gente tem? Liquidação. Depois da liquidação, o que a gente tem que eu falo? Opa, a gente tem um período de lateralização. Então, eu já estou falando para vocês, antes de acontecer essa lateralização, eu já estou falando para vocês. Quando bater aqui, vai ficar nisso aqui. Vai ficar nisso aqui, como vocês sabem. Ah, mas você está prevendo? Não, gente. Vocês podem ver que
os movimentos de gráfico praticamente são repetidos, né? Claro que muda uma coisa ou outra, mas vocês podem ver que são basicamente tudo iguais. Então o que? Vai lateralizar. Essa região aqui, a mais barata que for, vai ser a melhor região, porque se você compra aqui que é 0,00001, não vou botar todos os zeros, claro. Quando é que você vai multiplicar o teu capital por 20 vezes? Quando ele tiver em 0,00020. Opa, um pouco de subida você já multiplica o teu capital por 20 vezes. E eu falei que no caso seria 25 vezes. Por quê? Porque 25 vezes dá exatamente na resistência de lançamento. E o que é que vocês sabem que eu sempre falo? O que é que vocês sabem que eu sempre falo? Eu sempre falo, gente, após o lançamento, liquidação, lateralização, quem sabe, quem me acompanha e tudo, no dia que eu fiz o curso gratuito aqui com vocês, né? Como vocês sabem, eu não vendo o curso, eu dou o curso de graça para vocês, né? O que é que eu falo sempre? Quando ele pega essa região aqui, que no caso é o rompimento do período de lateralização, o que é que ele tende a ir? O que é que ele tende a ir? Buscar, né? Ou seja, eu vou fazer uma coisa aqui, ele tende a buscar a região a resistência de lançamento. Claro que ele vai rompendo resistência por aqui, resistência, até chegar na resistência máxima dali. Então o que acontece? Eu estou falando para vocês antes de acontecer e antes de anteceder. E vocês sabem, o que vai acontecer é exatamente isso. Porque vocês já aprenderam, vocês já acompanharam isso 1000 vezes acontecendo. E a gente a gente confirmou que vai acontecer isso quando rompeu esse suporte aqui que virou resistência. Como vocês podem ver, tem um candle aqui de rompimento. Beleza? Galera, que oportunidade magnífica que eu tô dando para vocês, hein? É o que eu falo, muita gente joga aí no YouTube, oportunidade de multiplicar o capital 10 vezes, 100 vezes, mas vem cá, me prova que é 100 vezes, me prova que é 10 vezes. Aqui não tem isso não, aqui eu provei para vocês, já tem outros vídeos também que eu provo para vocês, então aqui é tudo provado. Aqui não tem nada só de lábio, aqui é provado. E vocês viram, numa puta explicação dessa, que tá tudo provado para vocês pegarem essa oportunidade de ouro. E outra, eu entrei aqui um pouquinho mais cedo, ou seja, por isso que eu falo, a melhor região para comprar não é no lançamento, porque você não sabe qual que vai ser, ou seja, quando lança aqui, você não sabe qual que vai ser o topo pode ser por aqui, então por isso que eu falo, quando ele está no período de lateralização, que eu sempre falo para vocês, é a melhor região para estar comprando. Por quê? Porque você já tem um estudo basicamente do gráfico do que vai acontecer e quais são as regiões de suporte e resistências. Beleza? Galera, eu não tenho nem o que falar dessa explicação. Quero que vocês deixem aqui nos comentários de vocês, né? Eu quero saber quem é que vende curso que dá isso aqui para vocês. Quem que dá? Não estou querendo me vangloriar, mas eu me sinto honrado. O que acontece? De ver que eu não estou cobrando um centavo de vocês para mostrar a verdadeira face do mercado de cripto. Né? Como a gente fica vendo muita gente querendo te vender, venda curso. Você vai comprar o curso, você vai gastar o dinheiro do curso, como eu sempre venho falando, e você, no lugar de você vai gastar o dinheiro do curso e você não vai aprender nada, porque aquilo ali é um vídeo gravado, e vídeo gravado às vezes está desatualizado e tudo mais, nada adianta, né? Então o que acontece? Você, para tirar dúvida, cadê que você vai tirar dúvida? Não vai ter como você tirar dúvida, porque é isso que eles fazem, eles querem vender, depois eles somem. Então é por isso que eu falo, gente, vai comprar curso? Esquece esse negócio de curso. Vem aqui pro meu canal, aprende tudo de graça. Tudo de graça. Então, você vai aprender, vai mexer, vai parar os medos. Porque, gente, eu quero parabenizar demais as mulheres, né, que estão guerreiras nesse mercado. Eu acho que eu tô ajudando cada uma de vocês, né, a melhorarem, a evoluírem dentro do mercado de cripto aqui. Eu acho que eu ajudei bastante e estou ajudando, né. Se eu não estiver ajudando, tudo bem, vocês me falam e tudo, que eu paro, né? E sem dúvida, né? Mas eu acho que eu estou ajudando da melhor forma possível e da forma mais honesta possível. Fora da forma mais fácil de explicar. Porque claro que eu tenho outras maneiras de explicar. Se eu for traçar aqui
algumas outras variáveis e tudo mais, mas não entra no caso porque acaba sendo um pouco de abobrinha, né? E eu acho que a gente tem que aumentar a visualização das pessoas dentro do mercado de cripto, ou seja, parar o medo e tudo mais. Eu acredito que eu possa estar te ajudando nisso. Beleza? Galera, eu vou nessa. Quero agradecer a participação de cada um, comentários de cada um, análise e tudo mais. Agora aí tá lançado a área de membros, né? A área de membros lançada. Então, lá nós vamos poder discutir qual é a análise que vocês vão querer e tudo. Claro, fazer as votações, né? E jogar em primeira mão para vocês a questão disso. Ou seja, se eu já tivesse com o canal de membros já lançado, antes mesmo de eu lançar aqui para vocês, né? Ou seja, o vídeo e tudo mais, eu já teria lançado lá para vocês, claro, no YouTube, na área de membros. Só os membros iriam ver, né? E mais ou menos 2, 3 dias ali depois eu jogaria para os outros. Porque infelizmente quando a gente joga para os outros, claro que eu não estou generalizando, mas dentro desses outros estão os copiadores, né? Que também são youtubers e tudo mais, os copiadores de conteúdo, né? Que copiam conteúdo e vai lá e replica. E depois vira aquela multiplicação doida. Beleza? Galera, eu vou nessa. Quero que deixe os comentários de vocês, né? Espero estar ajudando cada um de vocês a evoluírem. Tenham paciência, vamos com calma, vamos para cima que as oportunidades estão brilhantes. Por isso que eu falo, quem esperou aqui vai comprar na melhor região. E o desesperado, o que acontece? Está lá pendurado, esperando que o mercado volte. E você vai comprar na melhor região, como eu já venho falando. Beleza? Então vamos nessa. Fique com Deus. Valeu e eu fui!